Estamos aqui nesta emissão de Rebelde Sempre, transmitindo diretamente de um parque de memória chamado Memento Park, parque de memória construído nas cercanias de Budapeste, Hungria, e nesse parque os húngaros puseram estátuas, bustos concernentes ao tempo em que havia socialismo na Hungria. Todas essas estátuas que estão aqui estavam ali no centro da cidade de Budapeste ou em outras cidades da Hungria e foram trazidas para cá, e o parque foi inaugurado em 1993. Depois, em 2006, houve alguns acrescentos nesse parque, em comemoração aos 50 anos da Revolução Húngara de 1956. Hoje o parque está posto num plano secundário. Não podemos dizer que ele é um grande site histórico de Budapeste. Ao contrário, né? Ele está um pouco secundarizado. Inclusive a própria estatuária e os edifícios que complementam o parque estão bastante relegados. Nós sentimos mesmo uma certa negligência na organização do parque. E isso tem seus motivos, como nós procuraremos demonstrar. A Hungria, do ponto de vista do socialismo, ela viveu uma revolução muito importante em 1919. E é interessante que essa revolução foi feita de maneira inteiramente independente em relação à então nascente Revolução Russa. Em 1919, o nome União Soviética sequer havia sido ainda plasmado. Era a República Socialista Federativa da Rússia, vitoriosa ali na Revolução de 1917. Então houve uma onda revolucionária em toda a Europa Central e em partes da Europa Ocidental também, e a Hungria conheceu uma revolução importante em 1919. Essa revolução foi esmagada pela violência, projetaram-se várias lideranças húngaras, entre as quais pode-se destacar o nome de Béla Kun, um líder civil que depois se tornou importante dirigente da Terceira Internacional Comunista, e a figura de George Lukács, que jovem então foi comissário de cultura dessa revolução e depois se tornou um notável pensador marxista conhecido internacionalmente, Lukács. Então, essa revolução que foi popular, socialista, com objetivos e independente da União Soviética, no entanto, ela é representada aqui nesse parque como se fosse uma revolução estimulada ou protagonizada pelos soviéticos. Realmente, ao trazer a estatuária do Stalin e do Lenin para esse parque e misturando-a com a estatuária dedicada pelos comunistas à Revolução de 1919, a gente tem um amálgama que é típico das reconstruções de memória, em que, em função dos interesses do presente, se tenta redesenhar a história tal como ela passou. Então, a Revolução de 1919, que não tem nada a ver com a imposição do socialismo aqui na Hungria a partir de 1945, né, amalgamar esses dois processos é realmente uma proeza da memória. O parque é muito interessante no sentido de podermos ver aqui toda a estatuária monumental, típica do socialismo soviético, né, e extensiva a toda a área da Europa Central, e que é aqui muito bem representada. Outra característica interessante do parque é como ele trata a Revolução de 1956. A Revolução de 1956 foi uma revolução também popular, antissoviética, e que foi omitida e silenciada
pelas autoridades soviéticas e pelas autoridades comunistas que mataram essa revolução em 1956. Foi uma revolução muito importante, autônoma, com propósitos plurais, né? Havia ali várias tendências, desde aquelas que queriam restabelecer uma sociedade liberal democrática, capitalista, e outra que queria democratizar o socialismo. As duas foram esmagadas, gerando uma imigração de quase 200 mil húngaros. Houve milhares de mortos, milhares de feridos, e efetivamente essa revolução hoje, e sobretudo depois, em 1989, quando houve a superação do socialismo que existia aqui nessa área toda da Europa Central, como na Tchecoslováquia, como na Alemanha Oriental, como na Romênia, na Bulgária também. A Hungria conheceu entre 1987 e 1990 um processo lento de decomposição do socialismo real à custa de uma pressão muito forte da sociedade. E então a Revolução de 1956 ela foi celebrada, e até hoje há um importante trabalho de memória sobre essa Revolução de 1956. Mas aqui no parque, ao contrário da expectativa, essa revolução não é muito enfatizada. Talvez porque nos últimos anos a Hungria esteja passando por um processo autoritário, agora não mais de esquerda, mas de direita, liderada por Viktor Orbán. Há um processo muito violento, né, de enfraquecimento e desmilinguamento e desagregação da democracia instaurada em 1990. Vamos assistir mais tarde, vamos ver mais tarde como esse parque será redefinido em função desses novos acontecimentos. O fato é que a democracia não está mais muito enfatizada e celebrada na Hungria de hoje. Ela sofre um processo de enfraquecimento. E o parque, então, ganha uma outra conotação em função desses desdobramentos novos. Em todo caso, é um importante monumento para se pensar a história e as reconstruções que a memória elabora a propósito da história. E fiquem espertos, não deixem de se inscrever no nosso canal, ali onde está o sininho, para vocês serem informados das nossas próximas emissões. Rebelde sempre, hoje de Budapeste, na Hungria.